Vamos lá, galera! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você à semana de aquecimento da Maratona Cientista de Dados na Prática. Eduardo, que raios é essa maratona? Cara, a maratona é um evento 100% online, 100% gratuito, no qual você vai aprender que você, sim, é capaz de se tornar um cientista de dados, ainda que você esteja começando do zero. E, para isso, eu estou aqui, nessa semana de aquecimento, preparando você, mostrando uma série de conteúdo, mostrando até quesitos de mentalidade para que você possa ir se preparando e entendendo que a jornada, apesar de ter uma estrada a se percorrer, ela não é tão esburacada assim. Você dá conta de fazer essa trilha. Beleza? Então, nessas 2 semanas, nós terminamos aqui praticamente a primeira semana e a partir de agora, nós vamos adentrar mais profundamente ali no assunto ciência de dados, falando hoje sobre ferramentas. Na semana que vem, fica completamente ligado, porque cada um dos dias você vai receber praticamente um treinamento gratuito que eu vou estar entregando para você, referente aos 5 principais tópicos da ciência de dados. Então, eu separei todo o treinamento em 5 grandes tópicos e cada dia vai ter ali um tópico para você, em formato de curso mesmo, para que eu possa te ajudar a entender o que é essa ciência de dados, onde que ela está sendo aplicada, quais são as atividades principais a se caminhar quando se fala de soluções de ciência de dados. E, enfim, terminando essa semana, aí a gente entra com tudo na maratona, porque aí você já vai estar completamente preparado para você junto comigo, de mãos dadas, como eu sempre falo, quero ser o seu copiloto aqui, para que você consiga construir a sua solução de ciência de dados do zero. E você vai fazer essa parada. Inclusive, vai ter incentivos muito bacanas, galera. Geralmente, nessas maratonas, eu ofereço um sorteio. Eu faço um sorteio de uma vaga no programa Cientista de Dados na Prática, para a galera que termina o programa e mostra ali, comprova, faz um vídeo, faz uma foto, manda uma mensagem com um print lá, quando ele personaliza lá, que ele coloca o nominho dele na aplicação que ele cria, para você ver que a parada aqui é séria, e geralmente eu devo fazer isso também, eu sempre sorteio uma vaga no treinamento, beleza? Então, essa é a Maratona Cientista de Dados na Prática, tá bom? Hoje, nós estamos aqui terminando a primeira semana. Cara, agradeço a oportunidade de você estar aqui do meu lado durante todos esses dias, porque para mim é muito importante que esse trabalho realmente agregue valor na sua jornada. Senão, de nada vale essa parada aqui, beleza? Hoje a gente vai falar exatamente de ferramentas. Cara, ferramentas. A gente geralmente toma um susto quando a gente começa a entrar e fazer pesquisa sobre ciência de dados, e aí a gente olha, meu Deus do céu, tem esse tanto de coisa aí, eu não vou conseguir não. Só que hoje você vai sair daqui com plena consciência de que você vai saber quais são as ferramentas necessárias para o cientista de dados. Existem muitas, você pode escolher as que você quiser, mas não é obrigatório. É questão de personalidade mesmo. Se você gosta de mais ali uma ferramenta point and click, vai ter ferramenta point and click. Se você gosta mais de ferramenta ali de desenvolvimento, vai ter as mais diversas ferramentas de desenvolvimento, e você vai ver que não é o que eu sempre falo, não é bicho de 7 cabeças, tá bom? Hoje a gente vai falar de ferramenta, mas, cara, vencemos a primeira semana. Você já sabe que o cientista de dados é aquele cara que realmente agrega valor para as empresas. Por quê? Porque ele sabe manipular os dados e extrair insights deles. Além disso, você descobriu que não precisa ser PhD para ser cientista de dados. Você precisa entender quais são as habilidades e focar no desenvolvimento delas por meio de um GPS, galera. Não é sair, ficar fuçando todos os conteúdos na web, não. Precisa de um direcionamento. Não precisa ser PhD, mas você precisa de direcionamento. Além disso, você vai precisar buscar skills básicas, né? Você vai precisar aprender a usar ferramentas, você vai precisar aprender ali como se constrói máquina preditiva, como que implementa essa parada, como que faz a visualização dos dados que você está gerando. E, galera, você sabe mais do que nunca que você precisa de um direcionamento para não ficar perdido. Isso é
São o resumo das 4 primeiras lives. Se você não participou por um acaso, cara, fique tranquilo que lá na nossa comunidade, no Telegram, eu estou disponibilizando os scripts de todas as aulas. Então, no final dessa aula aqui, eu vou deixar um link para você. Você vai lá no canal do Telegram e aí você busca os scripts de todas as aulas, que é muito importante. E isso vai servir como direcionamento aí na sua carreira. Beleza? Nós estamos aqui na live 5 e nós vamos entender quais são as ferramentas necessárias para o cientista de dados. E talvez seja uma surpresa para você, talvez não, mas a sensação que você pode ter nesse exato momento, quando você joga ali no Google ciência de dados, por onde começar, é que você vai se dar, geralmente, com figuras mais ou menos assim, olha só. Aí você olha e vai falar aqui, meu Deus, Scikit-learn, MicroStrategy, Tableau, Spark, SAS, TensorFlow, CNTK, e aí você vai ficar profundamente assustado. Por quê? Porque todo mundo fica, né? A gente, olha só, imagina se você tiver que aprender isso tudo, para ser o cientista de dados, você realmente vai ficar muito assustado. A verdade é que no início, você, bem organizado, vai se utilizar de algumas ferramentas sim, mas não são todas essas não. Beleza? É 50% delas. Brincadeira, não é nem isso tudo, tá bom? Não é nem isso tudo. Você já vai ver. Olha só. A realidade é exatamente assim. Dá uma olhada nesse mapa mentalzinho aqui. Olha só. Quando a gente está desenvolvendo, a gente precisa de uma linguagem de programação. E a linguagem de programação é que vai nos auxiliar, que vai ser ali o motor para desenvolver as nossas aplicações. E hoje, a linguagem de programação que mais nos ajuda no desenvolvimento de aplicações de ciência de dados, principalmente para quem está começando, é a programação Python, galera. E lembra, nas últimas lives eu falei que é a programação Python orientada à ciência de dados. Então, pode ficar tranquilo que aqui você não vai precisar ser um desenvolvedor Python para ser um cientista de dados, tudo bem? A não ser que você queira ser um desenvolvedor, um full stack, que aí o cara que saiba de tudo. E aí tem gente que gosta, tem gente que não e tá tudo bem. Mas o meu foco é, cara, eu vou te ensinar a programação Python focada à ciência de dados. Olha só, presta atenção. Programação Python, tudo bem? Tem programação SAS, tem programação R, tem programação Java, tem programação Scala e por aí vai. Tem várias programações, mas só com o Python é o suficiente para você começar a sua maravilhosa jornada. Quando a gente fala de estatística, não tem outra ferramenta senão o próprio Python. O próprio Python em si te traz uma gama de pacotes que nos ajudam nas mais diversas simples atividades de estatística, como tirar ali as estatísticas descritivas, bem como aquelas mais avançadas ali de teste de hipótese, construção de algoritmos probabilísticos, enfim, o Python traz tudo isso para você, beleza? Quando a gente fala de bancos de dados, você vai ficar assustado, e aí você vai descobrir que tem uma porrada de banco de dados, mas eu já expliquei para você nas últimas lives, eu tenho certeza que você lembrou que você vai precisar aprender a se conectar com os bancos de dados. Você não vai precisar ser um DBA para você saber ali utilizar as informações que estão armazenadas em bancos de dados. E engraçado, né, que eu até tenho um caso bem recente, um dos meus alunos, eu tenho um aluno que ele é DBA, cara, DBA de uma empresa, cara tora, já rodou o mundo trabalhando como DBA, para você ver. Trabalhou com clientes, Coca-Cola, Deutsche Bank, enfim, o cara é muito fera, o bicho é tora. E aí, o que acontece? A gente estava conversando sobre isso, que a galera pensa que vai precisar ser o DBA quando se fala de bancos de dados focado para ciência de dados. A verdade é que se for, facilita demais, como é o caso dele. Ele já vai entender os join da vida, né? A gente até brincou, né? Que tudo se resume a join, a relacionamento. Então, assim, o que ele vai precisar saber é exatamente o que você que está iniciando o seu treinamento, e é o que eu falo para os meus alunos do programa, você precisa entender que existe um script de conexão. Cada ferramenta, cada banco de dados tem um script. Você vai seguir esse script e Zé Fini, galera, acabou. E você faz isso tudo com o quê? Adivinha? Com Python, cara, com Python. Eduardo, beleza, para fazer
ali o nosso trabalho de ciência de dados, eu vou precisar fazer análise exploratória, vou precisar fazer pré-processamento dos dados, não vou, Eduardo? Beleza, como que eu faço isso, galera? Com o Python. Eduardo, eu vou construir máquina preditiva, não vou? Vai, como é que eu faço isso? Qual é a ferramenta? Python, galera. Eduardo, eu consigo fazer visualização de dados com Python? Consegue. Eduardo, eu consigo criar uma aplicação, um sistema com todo esse trabalho que eu desenvolvi aqui para trás, com machine learning, processamento de dados, visualização de dados, utilizando Python, Eduardo? Sim. Então, o Python, galera, é o poder, tá bom? Não é à toa que é uma das linguagens de programação mais ensinadas no mundo, galera. Perdendo aí só para algumas. E se você olhar num curto período de tempo, às vezes o Python até ganha. Joga no Google Trends lá nos últimos 9 meses, você vai ver o Python ganhando até do Java. É claro que se você amplia o horizonte temporal da pesquisa ali, de 5 anos mais ou menos, o Java vai ganhar. Mas, galera, o Python de vez em quando ultrapassa o Java aí, porque é a mais utilizada no mundo em alguns períodos aí, tá bom? Beleza, então olha só, vamos lá falar da programação, galera. A programação é uma linguagem que ela estrutura para a gente certos comandos. Como a gente conversou lá nas outras aulas, a gente viu que, imagina lá o Excel você fazendo uma fórmula para somar ali uma coluna, somar as células de uma coluna. Em grandes escalas, o que está acontecendo dentro do Python é mais ou menos isso que está acontecendo ali no Excel. Você está mandando instruções. Então, a programação em si não se confunde com a ferramenta. Eduardo, o que você está querendo dizer com isso? Vou te falar agora. Tá vendo essa ferramenta que a gente está usando aqui? Eu estou usando, galera, a programação Python aqui, tá bom? Eu consigo rodar a programação Python aqui, porque eu estou aqui, galera, num negócio chamado IDE, que é o Google Colab. É uma máquina virtual que o Google criou para eu fazer, para a gente fazer essas atividades aqui de ciência de dados, beleza? Então, Eduardo, a IDE é construída para você utilizar a programação, é isso? É exatamente isso, galera. A IDE, o nome está dizendo aqui, ó, Ambiente de Desenvolvimento Integrado, a IDE. Então, ela é uma ferramenta que vai nos ajudar a utilizar a linguagem de programação para construir as nossas soluções. Então, IDE em inglês, né? Integrated Development Environment. Então, é Ambiente de Desenvolvimento Integrado, IDE. Então, o Google Colab é uma IDE. E pode existir mais de uma IDE, Eduardo? Galera, dá uma olhada aqui na quantidade de IDEs que pode existir. Tem aqui, ó, o PyCharm, você pode escolher o Spider. A gente usa muito o Jupyter. Tá aqui Visual Studio, a gente utilizou na última maratona cientista de dados. Então tá aqui o PyDev. Galera, tem muitas IDEs. E aí, o que acontece é o seguinte, cada IDE, ela é desenvolvida exatamente para atender a algumas necessidades. Então, imagina o cara que está criando lá o PyCharm. O cara que estava criando o PyCharm, ele queria que a programação, ele queria um ambiente de desenvolvimento no qual ele pudesse se utilizar o Python, só que onde ele tivesse assim algo mais visual, um process flow mais bonitinho. Então ele foi lá e criou 4 process flow. Aí ele fala, ó, aqui eu vou fazer código, aqui eu vou dar print dos resultados, aqui é onde eu vou setar servidor. Enfim, ele criou uma carinha ali no qual ele consegue otimizar o trabalho dele. E o que acontece, então, com todas as outras ferramentas aqui, ó, Spider, Jupyter, é exatamente a mesma coisa. Cada ferramenta nada mais é do que uma personalização. Cada IDE tem ali um objetivo de melhorar algum tipo de performance. Então, às vezes, o cara quer melhorar ali a parte visual, então ele escreve ali, ele gosta de uma tela mais noturna, então ele vai lá e usa o Spider. Então, assim, cada uma tem a sua peculiaridade, mas todas você pode utilizar para fazer a sua programação utilizando Python, tá bom? Tá bom, Eduardo, então qual é a melhor para quem está iniciando? Fala aí para mim, já para eu não perder tempo. E aí, galera, eu ensino duas, eu dou foco em duas, na verdade eu ensino mais, mas eu dou foco em duas. Se você está começando, de cara, faz que nem eu estou fazendo aqui, galera, usa o Google Colab, tá bom? A partir do momento em que você vai evoluindo, você vai percebendo que em algumas aplicações vai ser mais fácil para você rodar no seu próprio desktop, no seu próprio laptop, no seu próprio notebook. Então às vezes você vai utilizar o Jupyter, que também é uma outra IDE. Inclusive,
quando você instala uma distribuição Python. O que é uma distribuição Python, Eduardo? É um grande pacotão. Imagina uma empresa aí que reuniu todos os pacotes mais atuais possíveis com várias IDEs, juntou tudo e aí ela distribui isso de forma gratuita, é claro. É o Anaconda. O Anaconda, se você instala o Anaconda, ele já instala para você uma gama, assim, dezenas de milhares de pacotes que já existem por aí, pacote estatístico, de desenvolvimento, enfim. E, inclusive, algumas IDEs, tem algumas IDEs que são mais de código, que nem o Jupyter, tem outras como o Orange, que é um pouco mais intuitivo, um point click. Então, instalando a Anaconda, você já vai ter uma porrada de ferramentas para você aí brincar com ciência de dados, tudo bem? Então, galera, é isso. Ferramenta, quando você está pensando assim, Eduardo, qual é a melhor ferramenta para eu manipular ali o código, a programação, quando eu estou começando? Galera, brinca com o Jupyter, brinca com o Google Colab. À medida que você vai aumentando aí a sua habilidade, resolvendo projetos de negócio, você muda, tá bom? Por exemplo, eu te disse que a gente utilizou o Visual Studio Code, porque o Visual Studio Code era bem interessante, ele era bem simples, a gente precisava setar ali uma ferramenta no nosso command aqui, né, no DOS, e aí o Visual Code tem ele chama já o prompt de comando ali de forma bem intuitiva. Eu falei, então vamos usar esse aqui, porque é mais simples chamar esse comando desse jeito para a galera que está começando, tá bom? Então é exatamente por isso. Beleza, Eduardo, já entendi. Que mais? Bora para frente. Vamos falar de bancos de dados, beleza? Galera, também, assim como existem várias ideias, existem muitos bancos de dados no mundo, mas muitos mesmo. Olha só, eu trouxe aqui para vocês só os top 20 de Database Management System, os top 20 tipos de bancos de dados aí, espalhado pelo mundo. Então a gente vê aqui, ó, Oracle, MySQL, talvez você já tenha ouvido falar de muitos deles aqui, SQL Server, MongoDB, Postgre, DB2. DB2 é fortíssimo no Banco do Brasil, por exemplo, uma infraestrutura bem robusta. Por que mesmo, Eduardo, então, que existe esse tanto de banco de dados, Eduardo? É exatamente porque cada um tem a sua peculiaridade, assim como as IDEs. Vou dar o exemplo aqui, que eu acabei de falar do Banco do Brasil. Pensa lá, o Banco do Brasil usa muito o DB2. Por que, Eduardo? Porque, galera, o DB2 é seguro, é escalável, ele tem uma boa performance na hora de você fazer transações online, porque imagina banco aí, né? Você não quer ver o extrato de anteontem, você quer ver o extrato de agora, de um segundo, né? Você quer que a transação, na hora que bata lá, já saia na sua conta e você já veja lá o recebimento lá do seu investimento, não é assim? Então, geralmente as instituições que estão preocupadas com performance vão para essas ferramentas, mas elas são caras, e é claro, não é qualquer empresa que vai conseguir fazer o pagamento aqui de uma licença de um banco de dados como esse. Por isso, o Oracle aqui está em primeiro, porque é uma ferramenta muito robusta também, só que ela tem algumas complexidades, tipo, ela é bem complexa para instalar, mas ela é free, galera, open, você pode baixar aí de graça aí para sua empresa, que você vai conseguir fazer bancos de dados profissionais com o Oracle. Só que é fácil, Eduardo? Não, ela é um pouco mais difícil, mas é a mais usada no mundo, beleza? Por quê? Porque é gratuito, né, galera? E tem uma dezena. Tem outros exemplos aqui, ó. MySQL você já ouviu falar, também muito forte no Banco do Brasil, Postgre, principalmente para infraestruturas ali de baixa plataforma, que é assim, é como se fossem os bancos de dados ali das diretorias, então geralmente utilizam esses bancos de dados. Aqui a gente vê coisas já de Big Data, galera, ó, MongoDB. MongoDB é um tipo de banco de dados já da era do Big Data, é um banco de dados não relacional. O que é isso, Eduardo? Tá me assustando? Calma. Bancos de dados relacionais são aqueles que você consegue fazer encadeamento ali, chama uma tabela pela chave, aí você quer, por exemplo, você tem ali um cliente desse lado e aqui você tem um produto desse mesmo cliente, só que você quer fazer um relatório com todos os clientes e todos os produtos, só que eles estão em tabelas separadas, mas existe uma chave de relacionamento entre as duas. Então, esses são os tipos de banco de dados SQL, tudo bem? Na era de Big Data, galera, a gente não tem mais como deixar tudo bonitinho, arrumadinho, com esquema, chave primária, chave secundária, não tem jeito não, galera. Como é que eu faço isso para stream de vídeo? É muito mais complexo, então a gente se utiliza de armazenamentos específicos para isso. E o MongoDB, ele é um tipo de banco de dados para Big Data. Então a gente tem tipo de banco de dados ali onde você armazena estrutura de dados que parece mais com dicionário de dados, outro que parece mais com
estrutura colunar, com outra que parece mais estrutura de grafo, sabe? As redes ali, imagina você no Facebook, aí tem lá você, tem todos os seus colegas têm todos os outros colegas dele, então isso é a estrutura de grafo, também tem outro tipo de banco de dados para fazer esse tipo de armazenamento de informações. Então, é mais complexo, mas você precisa saber tudo isso, Eduardo? Galera, claro que não, galera. Socorro! Vou precisar aprender tudo isso aí, Eduardo? Galera, claro que não. Olha só, o que eu sempre falo, a sacada que eu quero te dar para você não se assustar é exatamente isso. Ó. O que importa é a conexão com o banco de dados, não o banco de dados em si. Por quê? Porque no frigir dos ovos, o que você vai fazer é algo parecido com essa tela aqui. Ó. Você vai lá, seta um servidor, e aí você, é lógico, dependendo da instituição onde você tiver, o DBA vai te entregar essa conexão, você vai fazer a conexão, se você tiver acesso, check, você acessa lá o banco de dados e faz o seu trabalho. Então, o que você precisa aprender é só que existe uma forma de se conectar com esses bancos de dados. Agora, se você já é DBA, cara, então tá massa, vai ser mais simples do que você imagina, beleza? Mas, se você está começando agora, Eduardo, então eu quero saber se o Python se conecta com todos esses bancos de dados ali que você me mostrou. Galera, eu estou colocando aqui, ó, que o Python se conecta com 99% dos bancos de dados, porque esse 1% é só para eu não falar que eu estou completamente errado, mas porque assim, se tiver qualquer falha, né, e passar aí das minhas vistas, eu posso dizer que não, mas eu falei 99%. Por quê, galera? Porque pelo que eu conheço hoje, o Python se conecta com todos, galera, desde o Hadoop, que é a infraestrutura ali de Big Data, até as coisas mais simples ali, SAS, arquivos, enfim. Então, o Python se conecta com todos, tá bom? E, é claro, com o maior banco de dados da história do planeta Terra, galera, a internet. O Python também vai lá e a gente consegue fazer busca de dados ali na web. Beleza, galera? Então, olha só, no programa Cientista de Dados na Prática, você aprende a se conectar com o banco de dados, mas o foco é na conexão, galera. É isso que eu quero passar aqui de sacada para vocês. Tá bom? Então, matamos a programação, matamos que bancos de dados, o que eu preciso ficar ligado é que existe conexões e eu só preciso entender como fazer essas conexões. Não vou precisar ser um DBA em DB2, em Oracle, em nada disso, tá bom? Fique tranquilo. Por quê? Porque agora a gente vai fazer aquelas atividades ali mais apaixonantes quando a gente está falando de ciência de dados. Eu estou falando de, galera, explorar os dados, conhecer os dados, extrair valor dos dados, transformar esses dados, gerar insight, gerar coisas que a gente nem sabia que existia, processando esses dados e, galera, criar máquinas preditivas. Nossa, Eduardo, essa parte 3 aqui eu quero saber com que ferramenta que a gente vai fazer essa parada toda. Galera, não tem segredo, tá aqui, ó. Você vai fazer com a programação Python, tá bom? E aí, lembra que eu te falei que a programação Python tem uma gama de pacotes para você fazer análise estatística, para você fazer máquinas preditivas, para você fazer transformação nos dados? Então, tá aqui o próprio Python. E em que ambiente que eu vou fazer, Eduardo? Eu vou fazer no CMD? Eu vou fazer no Sublime Text? Onde que eu vou fazer isso aí? Lembra das IDEs? Vai fazer no Google Colab, cara. No Google Colab, no Jupyter Notebook. Tudo bem? Então, para fazer ali aquela etapa anterior ali de análise exploratória, processar os dados e construir máquina preditiva, faz tudo com Jupyter e com o Google Colab. Beleza? Galera, matamos mais uma aqui das ferramentas. Então, para fazer análise exploratória, processamento e máquina preditiva, Google Colab e Python. E para fazer visualização de dados, Eduardo, agora eu te peguei. Agora você vai... Agora eu quero ver você se safar dessa. Galera, o fato é que é o seguinte. Existem grandíssimas ferramentas, caríssimas ferramentas, que nos permitem fazer lindas visualizações de dados. Essa é a realidade. Olha só o Power BI, por exemplo. Cara, dashboard do Power BI é a coisa mais linda de meu Deus. Fala sério, Power BI é muito bom. Jeito Microsoft de ser. Mas só tem o Power BI, Eduardo? Não, galera. Tá aqui o Qlik também. O Qlik é uma ferramenta excelente também. O Tableau, nosso Tableau também é lindaço. O Spotify, o Banco do Brasil tem muito Spotify.
também consegue fazer, inclusive, aplicações profissionais, assim, cara, daquelas que você pode até segmentar ali por transações de acesso para algumas pessoas acessarem. Você pode distribuir o link, mas o cara entra, se o cara não tem acesso, ele não vê. É bem profissional, já trabalhei nas paradas com esse Spotify e ele é muito massa também. Só que, galera, existe uma parada que é o seguinte: isso tudo aqui são ferramentas que são pagas. E para você que está começando, como é que vai fazer? Como é que vai fazer? Como é que você vai criar ali a visualização de dados? Você não precisa criar gráficos, você não precisa criar dashboards, você não precisa mostrar ali o resultado do seu trabalho ali para um comitê da empresa, para os executivos que estão esperando ali o resultado do seu trabalho. Não é verdade? Exatamente. Se você não tem condições e não está ali numa empresa para se utilizar dessas ferramentas, eu te apresento algumas estruturas, alguns pacotes gratuitos, galera. Gratuitos que tem ali por trás. Adivinha o que tem por trás aqui? O Python, galera. Então, o Plotly é um belo exemplo onde você consegue fazer dashboards também lindíssimos de forma gratuita, cara. Gratuita. Eduardo, massa. Quais a gente vai usar então, Eduardo? Galera, a gente usa muito o Plotly, o Seaborn para fazer gráficos lindos. Esse pacote aqui, galera, é um dos pacotes mais lindos que tem dentro do Python. Permite você fazer gráficos lindíssimos, e o Matplotlib, que é aquele um pouco mais simples, mas que não deixa a desejar quando o objetivo é realizar a criação de gráficos para mostrar ali, para você fazer a sua análise exploratória, entender ali algumas coisas que não são perceptíveis ali simplesmente ao fazer sumarizações. Então, cara, o Matplotlib vai te entregar gráficos lindos, beleza? Eu ensino também, galera, no programa Cientista de Dados na Prática, o Power BI, porque a maioria das empresas se utilizam ali do Power BI, então eu dou uma introdução ao Power BI para que você também saia com outra ferramenta além daquelas nativas do Python, tá bom? Matamos aqui, entendi a programação Python, entendi que eu vou me conectar com bancos de dados, entendi que por meio do Colab eu consigo fazer todo o pré-processamento, exploração, criação de máquinas preditivas, e agora, Eduardo, como é que eu crio soluções na web, Eduardo? Me explica aí como é que eu crio uma aplicação. Como é que eu faço um sisteminha, Eduardo? Me explica. Porque eu quero criar uma máquina preditiva e não só quero deixar ela ali. Eu quero utilizar essa máquina preditiva para fazer ali o motivo pelo qual ela foi construída. Eu quero, se eu estou fazendo uma máquina preditiva para conceder empréstimo, depois eu quero colocar isso num sistema para que eu possa ali passar novos dados e a máquina preditiva trabalhe e me mostre o resultado na tela do meu computador, porque isso para mim é a cereja do bolo. Então, eu vou te apresentar alguns frameworks aqui que também são Python, galera, para você fazer aplicações. Então, galera, tem uma pancada também, mas não se assuste, você vai precisar focar em dois. Então tá aqui, ó, o Web2Py, Django, Dash, galera, tem uma pancada. Eu gosto do Flask, eu gosto do Streamlit, que são os dois que eu gosto de utilizar aqui para ensinar a galera que está começando a jornada como cientista de dados. Por quê? Porque o Flask ele ainda é um pouco mais complexo, mas o Streamlit ele é muito intuitivo, inclusive a gente utiliza ele na Maratona Cientista de Dados na Prática. Se você não está inscrito ainda, desce lá embaixo, depois nesse script, eu vou deixar o link para você daqui um segundo, peraí, deixa eu colocar aqui o script, o link, colocar logo aqui, vai, Linktree, Ctrl A, Ctrl C, vou jogar aqui, você clica no primeiro link que você ver aí, e aí você faz a sua inscrição na Maratona Cientista de Dados na Prática, porque lá a gente vai utilizar o Streamlit para a gente construir a nossa aplicação. A gente vai lá desde o início, entender o problema de negócio bonitinho, vou estar junto contigo ali, te instigando a entender o que eles querem, vamos analisar os dados, transformar os dados, construir máquina preditiva, e depois a gente vai usar essa máquina preditiva para fazer o motivo pelo qual ela foi construída, que é fazer ali o nosso trabalho de previsão com o sistema criado pelo Streamlit. Beleza? Esse é um grande overview das ferramentas que eu acredito serem necessárias para você conhecer, como a gente viu várias ferramentas aqui, mas eu quero que vocês foquem somente nessas aqui que a gente vai agora fazer o resumão, que é para você ficar ligado naquilo que você vai precisar saber, naquilo que você vai precisar aprender para você conseguir fazer os seus trabalhos como cientista de dados, tá bom? Então, galera, você aprendeu que vai precisar saber programação, certo? Só que você não vai precisar saber todas as programações, foca em Python,
orientada à ciência de dados. Inclusive, se você não conhece o portal cienciadosdados.com, vem aqui, cara, portal cienciadosdados.com, eu coloquei um curso gratuito para você fazer ali o curso de Python Fundamentos. Na verdade, quando a gente fala de programação, aqui no portal tem treinamento gratuito tanto do SAS, quanto do R e quanto do Python. Então você pode fazer os três. Inclusive o de SAS aqui, galera, detona. A galera faz muito do SAS. Eu fico até assim, surpreso com a quantidade de alunos que eu tenho aqui. Eu tenho literalmente milhares de alunos aqui dentro do treinamento do SAS, beleza? Em segundo lugar vem o Python. O Python também tem muitos alunos e depois vem o R. Então, se você tem vontade de aprender, vem ali no portal cienciadosdados.com para você fazer esses treinamentos gratuitos, é claro, para você se desenvolver, tá bom? Galera, programação, eu escolhi Python, beleza? O meu foco é no Python. Bancos de dados, conexões, galera. Lembre-se sempre, quando falar de bancos de dados, não se assuste, não precisa nem saber de nenhum. Você precisa somente entender que existem conexões e se você está trabalhando numa empresa organizada, mas vai ser mais fácil ainda. Por quê? Porque o seu contato vai ser direto com o DBA. O DBA vai passar uma estrutura de conexão e aí você simplesmente vai precisar de transação de acesso. Depois que você acessou o banco de dados, aí, galera, todo o seu trabalho de análise exploratória, pré-processamento de dados, construção de máquina preditiva, é tudo com o nosso amigo Python, tá bom? Então, conexões. Depois, visualização. Galera, foca nas visualizações nativas do Python, tá bom? Olha aí esse dashboard lindo aqui, feito com pacotes gratuitos do Python, tá bom? Framework de criação e implementação de máquina preditiva, também temos frameworks em Python. Moral da história, Eduardo, você está querendo dizer então que eu vou precisar aprender só Python? É, cientista de dados. Olha que delícia, o que você precisa aprender então é só o Python. Então, se você aprender o Python direitinho, focado na ciência de dados, você vai conseguir fazer praticamente todo esse passo a passo ferramental que eu estou mostrando aqui para você construir as suas aplicações de ciência de dados. Beleza, cara? Finalizamos aqui. Essa é a aula de hoje, cara. Eu espero que eu tenha sido claro para você. Se você não fez sua inscrição na maratona, tá? Já deixei o link aí, mas eu vou deixar esse script para você também no canal no Telegram, tá aqui. Todos os meus links, esse link que eu acabei de mandar, tá aqui. Galera, tem dezenas de projetos completos de ciência de dados lá no YouTube, numa série chamada Ciência dos Dados na Prática, beleza? Esse aqui é um exemplo dessa série, tá aqui, ó, como as fintechs nascem usando ciência de dados. É um projetinho muito lindo, do início ao fim. Quando eu falo projeto, desde entender o problema de negócio até construir a máquina preditiva lá, no qual você avaliou e falou, caraca, essa máquina tá avaliando massa, beleza? Porque eu acredito que até essa etapa é a etapa suficiente para você aprender muita coisa, tá bom? Galera, eu espero que eu tenho ajudado vocês. Agora eu quero conversar com vocês aqui, cara. Quero saber aqui se eu fui claro. Eu quero saber, na verdade, qual é a sua maior dúvida quando se fala em ciência de dados, tá bom? Eu quero saber, hein, qual é a maior dúvida para que eu possa te responder aqui agora. Aproveita aí, cara. Tirei esse tempinho aqui, ó. São 16 horas e 40 minutos da tarde. Quero trocar ideia com você, engaja comigo aí, velho. Fala comigo aí, beleza? Vou ir respondendo aos poucos aqui, tá bom? Beleza? Felipe, falei com o Felipe. Evilson, beleza, cara? Que bom te ver por aqui de novo. Goiânia tá uma tempestade? Cara, essa época do ano é muito massa, cara. Que amanhece com sol e fecha com chuva, né, Wilson? Beleza. O Wellington Silva, quando vai ser a próxima turma? Cara, bora focar na maratona agora, beleza? Bora, pensa aí que você ainda tem uma semana para aprender. Depois que você aprender essa semana todinha aí, a gente vai fazer vários cursos durante essa semana. Lembra que eu falei no início, ó? Então, a gente vai de segunda a sexta-feira, cada dia focar em uma etapa do pipeline da ciência de dados. A gente vai lá mergulhar a fundo. Então, primeiro, presta atenção nessa semana. Depois vai ter a maratona, aí você vai resolver um caso ali na prática. Aí, cara, se você gostar dessa parada toda, aí você vai conhecer o programa Cientista de Dados na Prática. E aí você vai se apaixonar. Beleza? Mas aí lá a gente fala sobre ele, tá bom, Wellington? Beleza? Tranquilão? Rafael Guerra, tarde, Rafael, beleza? Fala, Ocean, beleza, cara? Boa tarde. Que massa ver o Ocean aqui, cara, muito fera. Lineker Aguiar Alcântara, que nome massa, moleque. Pô, conteúdo incrível, Eduardo. Iniciei
uma iniciação científica. Conheci o seu conteúdo há pouco tempo e está me ajudando muito. Muito obrigado. Caraca, Aline, que massa, moleque. Pô, obrigado mesmo. Que bom que você está gostando desse conteúdo. Eu espero que ele te ajude muito mais. Isso é só o começo, garoto. Eu quero que você voe alto, que nem as águias. Beleza? Alexandre, fala! Tem cientista de dados na prática aqui, galera. Tá de carona para não perder a apresentação. Tamo junto, Ale, moleque. Muito doido, meu aluno aqui é muito fera, Ale, cara. Tamo junto, cara. E tá aqui um exemplo de determinação. Porra, muito bom. É isso aí. Júlio Cecílio Pereira. Boa tarde, Eduardo. Obrigado pelo material que me enviou. Boa, Júlio. Que massa, cara. Pô, que bom que você gostou. Tamo junto, cara. Aproveita essa parada aí. Coloca aí no seu portfólio. Já organiza aí, bota a sua cara, tá completamente autorizado a usar essa parada aí, como eu sempre falo para vocês, né? Pode usar esse material porque é para vocês mesmo que eu faço esse negócio aqui, beleza? Rafael, muito bom. Beleza, Rafael, que bom que você gostou, cara. Roberta Lima, bolo de cenoura. Uou! 3 cenouras médias, 4 ovos, xícara, farinha de chá. Eita, Roberta, eu acho que você entrou na live errada, hein, Roberta? Mas, cara, o Python é mais ou menos assim, cara. Se você pega o Python ali e sai picando ali e utiliza ele para fazer ali manipulação de dados, constrói máquina preditiva, então acho que eu entendi. Eu vou fingir que você estava dizendo que o Python é que nem uma cenoura que serve para tudo aqui no bolo, beleza? Rafael, vamos lá, cara. Brincadeiras à parte, deixa eu falar aqui. Minhas maiores dúvidas são em relação a projetos e aplicações reais. Rafael, cara, dá uma olhada aqui, olha só. Vou abrir aqui o canal do Ciência dos Dados na prática e vou te mostrar uma parada aqui, ó. Playlists. Vou abrir aqui as playlists. Olha só, tá vendo esse aqui, ó? Ciência dos Dados na prática. Cara, aqui a gente tem 52 projetos completos, do início ao fim, para você, cara, não ter dúvida mais com relação a projetos. Cara, aqui você vai ver, eu vou abrir aqui só para você sentir o drama aqui, cara. Olha só, vai ter projeto para a área de seguradoras, né? Aí ramo financeiro, agronegócio, fintech, PLN e-commerce, detecção de fraude, vamos lá, o que mais? Deixa eu ver se tem área da saúde, ciência de dados na saúde, até para crédito imobiliário, agrupamento de clientes, reconhecimento facial, esse aqui é bem interessante, previsão, ó, saúde também. Então, ó, chega aqui nesse canal e devora essas aulas aqui, brother. Devora essa parada aqui que é para você pegar a quantidade maior de exemplos práticos. Sabe por quê? Uma das coisas mais difíceis é você compreender onde a ciência de dados pode te ajudar ali naquele exato momento a resolver um problema de negócio. E não é à toa. Olha o que eu faço com os meus alunos aqui. Eu vou te mostrar uma parada que é o SNA, beleza? O SNA é o Sistema de Navegação Ativa, onde eu sou o copiloto dos meus alunos. E eu falo assim, galera, vocês têm que vir aqui, tem que clicar aqui, clicar aqui. Então, eu vou pegar o exemplo do meu aluno Matheus aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Eu falo para ele uma parada que é assim, ó. Matheus, você vai precisar criar uma parada que é o seguinte, eu preciso que você queime pestana aí, queime neurônios, para você escolher 5 problemas de negócio que você gostaria de ver resolvido com ciência de dados. E aí, ele vai vir aqui e vai escrever cada um desses problemas. Por quê? E já no início, o SNA tem 4 fases, ó, a gente está na fase 1 aqui, ó, que é na fase 1. Para quê? Porque quando eu pego o aluno e falo assim, cara, você vai partir daqui, de agora, para resolver seus problemas de negócio lá na frente, quando você vai amadurecendo nos seus conhecimentos, você já sabe o que você gostaria de resolver. Então, a cada conhecimento que você vai adquirindo, você já vai entendendo que, opa, eu posso aplicar essa parada nesse negócio aqui que eu escrevi que eu queria resolver. Então, vou te dar um exemplo, né? O Matheus trabalha na área de segurança do SERPRO. Não, o Matheus trabalha no SERPRO, e aí pelo que eu vi ali, era um projeto de cybersecurity. Então pensa aí, ele já sabe que ele está aprendendo ciência de dados, ele está trabalhando no SERPRO, e tem segurança da informação, falando do sistema de processamento de dados federal, você imagina como é que deve ser, né? Então, ele já sabe que ele vai aprender ciência de dados, e um dos projetos que ele vai poder tocar é previsão de
invasão, por exemplo, em redes, né? Cybersecurity. Então, assim, quando ele já sai do zero, pensando em problemas de negócio e vai aprendendo aos poucos, cara, isso facilita demais, cara. Facilita demais. Então, eu acredito que assim você aprende mais rápido, tá bom? Então, eu acho que esse é a sacada para você. Então, realmente, Rafael, vai lá, cara, veja a quantidade maior de negócios, pensa nas coisas que você mais gosta aí também, às vezes você gosta mais da área financeira, da área de saúde, foca no que você mais gosta, porque vai ajudar também, e aí, cara, eu tenho certeza que você vai chegar do outro lado. Beleza, Rafael? Responde aqui embaixo para mim para saber se eu fui claro, tá bom? Beleza. Como se fazem as conexões que você falou com o Python, Eduardo? Garotão, lá no módulo 3 eu vou te ensinar, dá uma chegada lá, que você vai ver que a gente tem exemplos de conexões, e aí você vai aprender a se conectar. Beleza, Ale? Muito bom. Tenho dificuldades e pouco conhecimento em análise de texto. Lineker, cara, realmente a análise de texto, ela é o sonho da galera que começou a aprender SQL. Por quê? Porque o SQL você precisa fazer chave, né? Como é que você faz chave com texto? É difícil demais, cara, é muita gambiarra. E aí, cara, quando a galera inventou aí na programação formas de se otimizar a consulta textual, aí, bicho, a galera foi a loucura. E, cara, realmente não é a parte mais simples da ciência de dados, beleza? Não é a parte mais intuitiva, trivial. Mas, cara, a gente tem pacotes fantásticos, assim, que você faz aquelas atividades ali de limpeza de texto, de limpeza de stop words. Stop words são palavras que não tem sentido, sabe, na frase. Pega um bocado de artigo, um bocado de verbo, separa tudo. Cara, tem pacote completo que já faz isso, Lineker. É uma maravilha, cara. Depois dá uma estudada num pacote chamado NLTK. Ele já tá até velho. Existem outros pacotes mais avançados, mas assim, só para não quebrar a cabeça de quem tá começando, dá uma olhada lá no NLTK, só para você ver o que ele faz. Depois você aprende a mexer nele. Você vai ver que você vai se amarrar, cara, beleza? E você vai ficar bem por dentro de que hoje, cara, fazer análise de texto tá mais fácil do que a gente imaginava, tá bom? Cláudio Rodrigues. Ei, Cláudio, beleza, cara? Muito bom, começou a estudar agora e tá gostando muito, parabéns pelo conteúdo. Boa, Cláudio, valeu pelo feedback, cara, que fera, que bom que você gostou. MSX Agrodigital, será que tem como construir sistemas desktop com ciência de dados, tipo máquinas preditivas? Oxi, cara, tô vendo aqui Agrodigital, eu vou te mostrar aqui um que eu fiz aqui agora, do agro para você, eu não sei nem se ajuda não, mas tá aqui, ó, o do agro aqui, eu vou copiar esse link aqui para você, dá uma olhada aqui no tanto de coisa que dá para fazer, cara, o tanto de aplicação de máquina preditiva que dá para você fazer aí no agro, vou colar aí, beleza? Beleza? Quem falou? Foi o MSX, dá uma olhada em MSX, esse aí foi tora, dentro do agro, e você vai construir uma pancada de máquina preditiva, tá bom? Beleza. Boa aí, Rafael. Aí tem uma porrada de projeto aí, bota no seu portfólio, fique à vontade, é para você. Luiz Carlos, boa tarde, quero aprender Python para análise de dados. No seu curso aprendo isso? É lógico, garotão. Vai lá no portal cienciadosdados.com e aí você já começa lá o seu treinamento, que aquilo ali é mais ou menos o nivelamento ali, para quando você entrar no programa, você já está ali mais afiado. Beleza? Tudo bom, Luiz? Boa, galera, que massa ter vocês por aqui até agora. Eu fico muito feliz, espero que eu tenha ajudado vocês verdadeiramente. Não se esqueçam, eu vou deixar o link aqui na comunidade, lá no Telegram, tá bom? Na comunidade no Telegram, onde tem um link. Eu estava em dúvida aqui se eu tinha deixado o link para vocês, mas eu deixei. Então vai lá no Telegram, eu vou deixar o link dessa aula para vocês, tá bom? Galera, muito obrigado pela audiência. Espero que verdadeiramente eu continue ajudando vocês. E galera, agenda aí, coloca no celular, porque senão vocês vão perder e vão se arrepender. Semana que vem, galera, vai ser insano, insano. Vai ter curso todo dia. Então, cada script que você receber vai ser um curso. Então, não perca a aula ao vivo para ficar mais fácil do que você entender só com o script, tá bom? Então, venha para a aula ao vivo, segunda a sexta, de novo, 16h07, todos os dias. Valeu, galera! Um forte abraço e a gente se vê na segunda-feira, galera. Até lá, tchau, tchau!